Cara, o que você acha da franquia da Turma da Mônica? Ok, é uma coisa que pode ser muito divertida, mas não é a maravilha que todo mundo diz que é também. Não é ruim, mas não é maravilhoso. Por exemplo, eu fiz questão de comprar a Turma da Mônica Jovem, que fez referências ao Five Nights at Freddy's, porque na época eu falava muito mais de Five Nights at Freddy's, e eu queria saber como ia ser feito e tal, e não. A referência é que tem animatrônicos. Não é uma referência, isso não é uma referência. Está nesse... Turma da Mônica Jovem, infelizmente, me desapontou muito, porque parece que estava nesse nível de eu vou fazer algo para chamar atenção, e aí a história pode ser qualquer coisa. Eu tenho curiosidade, inclusive, de ver como eles chegaram naquilo, porque o Cebolinha é um ditador no futuro. Então eu tenho umas curiosidades. Mas ao mesmo tempo, o que eu vi naquela revista não é o bastante para me interessar. Tem 1 milhão de coisas e nenhuma delas é interessante. Então, pelo menos o básico, tem mais comentários interessantes no TikTok, toma cuidado que eu sei que ele é da China. É uma infelicidade imensa viver nesse mundo em que eu vivo, em que coisas básicas, como você não deve dar direitos demais para um governo, você não deve dar direitos demais para uma empresa, tá? Tem que ser explicados todos os dias, porque as pessoas não querem pensar. Então, por exemplo, eu acabei de ver um vídeo que tava falando que eu acho que era o Tennessee. Tennessee, para ter uma economia melhor, tá pensando em deixar companhias comprarem grandes pedaços de terra e fazerem suas próprias cidades, com toda a legitimidade de um município. Então amanhã, se isso for aprovado, a Amazon vai lá e faz a Amazon City, sei lá, o Google faz a Google City, qualquer coisa, e vai passar lei, e vai tudo. Assim, puta que me pariu. Como diabos você chegou nisso? Que você viu Robocop e achou que era legal. Porra! É, policial, lixeira. Até pastor, padre, pai de santo é feticizada. Até se uma mendiga é, porque o homem é um ser infeliz da puta. Fetichizada, você quer dizer? Não, olha, vamos deixar claro aqui. O problema não é alguém ter fetiche por algo. Fetiches são normais, eles ocorrem, não tem nada demais. Tô achando... Será que eu mexi a mesa e eu não percebi? Fetiches são normais. O problema é que você começa a agir como o pessoal que fez Seiko no Quasar, por exemplo, em que o fetiche é a existência do mundo e a resposta para por que somos e onde estamos. Entende? Aí é um problema. Se você tem um fetiche e você acha alguém que tem o mesmo fetiche e vocês fetichizam lá, vocês se fetichicem felizes e não tem problema. O problema é você achar que não existe ninguém no mundo, exceto quem concorda com você. Isso não é só sexual, isso é qualquer coisa. Tá? Religião, política, tudo. Muito nerd fala que não se importa com inclusão, contanto que seja com personagens novos, mas aí que tá, por exemplo, Super Choque ficou famoso por causa do desenho, sendo que ele já tinha HQ. Não, olha só. Tem uma outra questão aí que eu acho que você tá desconsiderando. A questão da pipoca que caiu, mas eu vou comer assim mesmo. Assoprou tá novo, né? Lavou tá novo não, porque o cara se converteu. Quer dizer, porque você não lava pipoca. Mas HQ não é mídia de autoconsumo. É mídia de consumo em massa, mas a massa ainda não é a mesma do mainstream. Agora, bem recentemente, é que começou a ter mais cruzamento entre os dois. Soa muito mal isso. Mas as pessoas terem um pouco mais de ciência das HQs. Mesmo nos Estados Unidos, onde elas são muito mais baratas, elas ainda não são do mainstream. E aí você bota, por exemplo, o Brasil. Brasil você tem que comprar o dobro, porque a Panini junta 2 revistas, pelo menos 2, às vezes junta 3. E tem o dobro, o triplo de custo, não sei o que, porque a Panini enche o cofre com cada uma delas. Eu lembro que quando eu tava escrevendo o blog com mais frequência, que eu não escrevo mais porque eu não tenho tempo, quisera eu,
Eu adoraria, tá? Eu adoraria. Uma das coisas que eu volto às vezes na ideia é... Cara, se eu conseguir dinheiro bastante pra eu ter uma assinatura de revista, mesmo que seja revista virtual, eu me forço a toda segunda de manhã, quarta de manhã, sei lá quando chega, terça de manhã não, porque eu tenho aula e fica difícil. Mas eu me forço a ler e escrever sobre, pra ter sempre tal. Aí eu compro uma assinatura lá do Comixology ou não sei o que tal e vejo sempre. Mas não dá, a gente simplesmente não tem dinheiro. Tu vê, era pra ser o primeiro mês do ano que a gente não ia acabar no vermelho. A gente acabou no vermelho de novo por causa da SEDAI, aqueles filhos da puta. Eles fecharam a água na cidade praticamente toda, a gente teve que comprar água e teve que comprar comida. Porque a gente não pode lavar a louça. Pra ter água pra beber a gente teve que comprar, pra ter comida pra passar o fim de semana a gente teve que gastar 100 e tantos. Estamos nós lá no finalzinho do limite de novo, porque um filho da puta qualquer não faz o seu trabalho. Puta que pariu. Tá todo mundo puto que não pode tomar um banho, não pode nada. No meio da porra do verão, a SEDAI já parou não sei quantas vezes. Então, os desenhos são uma forma de você cruzar essa barreira, de você levar pro mainstream algo que não é. Mas, por exemplo, você também cria um certo problema, porque todo mundo filtra, ninguém faz o troço como é e diz, é assim, e se você gostar, gostou e não. Todo mundo se preocupa em fazer sucesso, com bom motivo, mas, claro, não é tão simples de você fazer sucesso sem, como aquela questão que você estava falando de lacrar, não é tão simples você fazer sucesso aderindo ao que é positivo e correto sem tirar coisas que são corretas, mesmo que não sejam bem vistas. Então, por exemplo, aquele episódio do Super Choque que todo mundo lembra, da questão racial, do pai do cara tal, muita gente poderia dizer que aquilo não foi positivo, porque é o coitadinho do cara branco, entendeu? Eu pessoalmente não vejo problema naquele episódio, eu gostei daquele episódio. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, é por isso que todo mundo gosta de Super Choque, porque a maioria dos episódios eu nem lembro direito. Aquele eu lembro, aquele foi muito bem feito. Mas o resto... Eu lembro que quando finalmente chegou na 4ª temporada, tinha um vilão lá que ele absorvia coisas, que só teve um episódio, infelizmente, mas ele ficava mais denso e tal. Eu falei, cara, isso daí é coisa bem super-herói, bem ficção científica e não sei o que tal. Eu me lembro que o episódio em que ele encontra o Homem Elástico, que é... traduções, mas tudo bem. O Homem Elástico pela primeira vez, aquele foi melhor feito. Mas no geral, aquela não foi uma série boa. E é uma pena, porque o personagem merece. Mas ao mesmo tempo você fica vendo coisas como... Na última temporada, se não me engano, quando ele encontra ele encontra o Super-Homem e ele encontra o Lanterna Verde. Acho que encontra outros, não me lembro direito. O Lanterna Verde, a única coisa notável naquele episódio inteiro é que o Lanterna Verde tava sem energia pra usar o anel... E ele conseguiu carregar o anel. E aí o Lanterna Verde faz uma piadinha de... foi diferente, mas funcionou. Assim, não é assim que funciona. Você não pode só jogar isso do nada. Ainda mais que parece que você tá jogando isso do nada pra o Super Choque ter valor, ter motivação. Não, é a série dele. Deixa ele defender o Lanterna Verde um pouco até ele achar como se recarregar. Porra! Aquela não foi uma boa série. Na minha opinião, realmente não foi.